Toda vez que eu estou indo pregar fora, eu tenho que fazer com meu segurança, tá? Em inglês. Amém. Glorifica a Deus com essas palmas para o Deus. Amém? Olha o tamanho do homem. Eu já falei para ele, ó, se o caldo engrossar, você liga o carro para deixar a porta aberta, que eu já dou a cajadada e sai correndo. Amém? Mas nós temos ido, né? Hoje a gente tem ido num grupo de 5 pessoas, de um dia das outras ir. Mas Deus tem abençoado, irmão. Mas eu queria dizer para você que o que move a nossa vida, presta bastante atenção, não é a vitória. Eu tenho falado isso antes de pregar, que é importante você perceber isso. Eu não sei como você entrou na campanha, nós estamos em quarto elo, 7 passos da vitória. E eu queria te dizer que o que move a minha vida e a sua vida não é a vitória, tá? Porque talvez você veio aqui por causa da sua vitória. Talvez você veio em busca de uma vitória, mas o que move a nossa vida não é a vitória, nem o processo da vitória. Amém, irmãos? O que move a minha vida e a sua vida é uma palavrinha muito pequena. O que é? É a fé. E não a fé na vitória. Tem muita gente que tem a fé na vitória, por isso, com o passar do tempo, eles afastam de Jesus, eles abandonam Jesus Cristo. Porque nenhuma vitória sustenta a nossa caminhada. Então, o que move eu e você é uma palavra muito pequena. Ventilador dando sinal? Uma palavra muito pequena chamada fé. Amém? Mas fé na vitória não. Fé em Cristo Jesus, no autor da vitória. Então, irmão, vitória às vezes ela vem na nossa vida como não. Às vezes para você a vitória é um sim, mas para Deus Ele te dá um não. Porque talvez esse não vai fazer você mudar. Então a nossa percepção de fé, às vezes ela é baseada em Cristo Jesus no sim. Mas eu queria que hoje você abrisse a sua mente e o seu coração, porque Deus quer te levar num patamar mais elevado. Então o que motiva eu e você não é a vitória, é a fé. Mas eu preciso muito dizer para você uma coisa. Fala para o seu irmão assim: ei, o povo de Deus é um povo vitorioso. Amém? Amém. Então aqui, ó, o que move a gente não é a vitória, mas o povo de Deus é vitorioso. Só que tem uma diferença. Esse casal é abençoado. Amém? Quero ver vocês mais e mais vezes. Amém? Presta atenção, irmãos. O povo de Deus é um povo vitorioso, mas é um povo vitorioso porque ele é diferenciado e qualificado. Sabe, o povo de Deus ele é chamado de vitorioso porque a vitória que está na história desse povo não é a vitória que qualquer outro povo poderia ter. É chamada vitórias impossíveis. São vitórias que as pessoas, os inimigos falam: isso é o dedo de Deus, isso foi Deus que fez. O povo de Deus, irmão, eles causavam medo aonde eles passaram. Os reis tinham medo quando o povo de Deus ia passar pela terra deles, porque eles sabiam que na frente daquele povo era levada uma arca, e aquela arca simbolizava a presença de Deus. Então, meu amado, a presença de Deus é na sua vida. O que move a gente não é a vitória, mas é a fé daquele que promove a vitória. Mas nós somos um povo vitorioso. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Tendo dito isso, meu amado, eu sei que eu não tenho muito tempo, mas eu quero convidar você a abrir comigo a palavra do Senhor. Nós temos 3 textos previstos aqui, a gente vai ler os 3, mas eu vou focar mais em um, tá? Nós estamos no quarto elo dessa campanha. Amém? Para alcançar a vitória é necessário pagar o voto de jejum, consagração e oferta. Presta atenção. Quarto elo da campanha. Para alcançar a vitória é necessário pagar o voto de jejum, consagração e oração. E aí a pastora Irene, movida pelo Espírito Santo, ela nos moveu aqui 3 textos e nós vamos ler ele. O primeiro está em Gênesis capítulo 28, versículo 20 ao 22. Assentados mesmo.
mas com coração e reverência a Deus, amém? Sem dormir, viu? Não dorme não, senão eu vou aumentar a voz. Gênesis 28. Enquanto vocês abrem, eu quero lembrar de um momento muito importante na minha vida, que diz assim: olha, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Por isso que eu não canto. Aí eu só canto um pedacinho, entendeu? Mas guarde isso aí com muito carinho no seu coração. Guarde esse pedacinho. Guarde essa música. Nós estamos aqui em Gênesis capítulo 28, versículo 20. Todos acharam? Digam amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: e Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E essa pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Amém? Ainda, meu amado, em Gênesis 31, versículo 13, diz assim, Gênesis 31, versículo 13: eu sou o Deus de Betel, onde tens ungido uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai-te dessa terra, e torna a terra da tua parentela. Amém? Ainda em 1 Samuel, capítulo 1, do versículo 1 até o 11. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 1 até o 11. Todos acharam? Digam amém. Amém. Houve um homem de Ramataim, Safim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tu, filho de Zof, filho de Afrateu. E este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não os tinha. Subiu, pois, este homem da sua cidade, de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos exércitos, em Siló. E estava ali o sacerdote do Senhor, Ofine e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porque amava a Ana, embora o Senhor lhe tivesse cerrado a mata. E a sua rival excessivamente a provocava, para irritar, porque o Senhor lhe tinha cerrado a mata. E assim fazia ele de ano em ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. A outra irritava, pois isso chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou, depois que comer e beber em Siló, e Eli o sacerdote estava sentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. E ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Amém, meu amado? Você pode aplaudir o Senhor em nome de Jesus?
Eu sei que quando nós lemos a palavra de Deus com o coração cheio do Espírito Santo, a leitura por si só já fala com a gente. Amém? Mas eu quero que você preste bastante atenção. O que move você a adorar a Deus? O que faz você adorar a Deus em espírito e verdade? Porque jejum é uma forma de adoração. Fazer um voto a Deus é uma forma de adoração. Ofertar a Deus também é uma forma de adoração. Eu quero te perguntar o que faz você, com toda a sua força, com todo o teu ser, com todo o teu pensamento, adorar a Deus. Qual é o momento, meu amado, que leva você, com toda a expressão da sua força, a adorar a Deus em espírito e verdade? Presta bastante atenção, porque esse é o caminho mais excelente para trazer vitória na vida do homem. Algumas vitórias na minha vida e na sua vida já foram declaradas e ninguém vai tirar a salvação delas. Agora existem outras vitórias. Para a gente conquistar nessa terra, nós temos que fazer algumas coisas. E eu quero me direcionar a você, meu amado, em nome de Jesus, dizendo para você que muitas vezes não é do jeito que a gente pensa, não é da forma que a gente almeja. O caminho de Deus, ele tem hora parecer bem distante do que a gente pensa. Se eu não escutei errado, parece que eu escutei a palavra dizer que Deus cerrou a madre de uma mulher, que Deus impediu ela de ter um filho, mas ela era a que adorava. O que Deus tem impedido você nesses últimos dias? O que Deus tem impedido você lá na sua casa, na sua família, no seu emprego, nos seus sonhos? O que Deus cerrou, falou, não dou? Que a Bíblia fala que isso ainda era motivo de deboche. A Bíblia fala que essa mulher, uma vez por ano, ela tinha na alma dela uma angústia. O que leva você a estar angustiado? O que leva você, quando chega aqui na igreja, todo mundo olha para você, mas ninguém sabe o que você está passando? E mesmo que você abra sua boca em adoração, dentro de você tem um confronto. Você não fala para ninguém. Queria que você pensasse um pouco nisso. Agora deixa eu te perguntar, o que está faltando na sua vida? O que para muitos é tão fácil e para você é tão difícil? Qual que é a amizade que você queria ter e você não tem? Qual que é a convivência familiar que foi previsto você de não ter? Qual que é o relacionamento que você tinha com seus pais, que você almejava ter e você não tem, que você queria ter com sua esposa e não tem, que você queria ter com seu marido e não tem? Qual é o aconchego, a luxúria? Não, o conforto que você gostaria de ter, que você vê pessoas igual você tem e você não tem. O que te leva, meu amado, se sentir sozinho, abandonado e às vezes num deserto? Porque o primeiro texto que nós lemos fala de um homem que estava fugitivo, ameaçado de morte, desprecavido da família, sem vestes e sem comida e sem provisão alguma. Eu estou falando de Jacó. Os dois textos que nós lemos falam de um homem que estava vivendo um deserto na vida dele. Estava vivendo, meu amado, a escassez na sua vida, familiar, material e emocional. E o outro texto fala de uma mulher que tinha mágoa, amargura na alma. Só que esses dois personagens, eles ensinam para mim e para você que é quando está tudo ao contrário. Presta atenção,
que eu profetizo a mão do Espírito Santo sobre a sua vida agora. Eu profetizo o Espírito Santo alcançando o mais íntimo do seu entendimento, para você compreender que talvez você esteja diante da maior oportunidade de receber o sim de Deus. Os dois textos que nós lemos aqui agora está falando que uma mulher, no momento que ela sofreu um momento de mais angústia, de mais mágoa na alma, foi esse momento que levou ela aos pés do Senhor. Foi esse o momento que motivou essa mulher a fazer uma coisa que eu e você precisamos fazer. Esse mesmo texto, irmão, reflete ao outro texto que nós lemos, que foi um momento de escassez, de deserto, que fez esse homem chamado Jacó, que não tinha recurso nenhum, fazer uma coisa que eu e você precisamos fazer. O que eles fizeram? Ambos fizeram um voto. Então, abra o entendimento agora, em nome de Jesus. Voto não pode ser fruto de vitória. Voto não pode ser fruto de ambição. Voto não pode ser fruto de bel prazer, de orgulho humano. Voto não pode ser uma coisa que você vai vir cá e vai fazer com Deus e vai falar, eu preciso ter isso na minha vida. Não, meu. Voto tem que ser uma coisa gerada em experiências profundas, aonde você entende que você não pode nada, aonde você entende que você não tem nada, aonde você entende, meu amado, que por você nada pode acontecer, mas você começa a compreender que existe um Deus que te ama com poder e autoridade, e ainda que te falta recurso, que ainda que te falta material, que ainda que você esteja vivendo um deserto, esse Deus move céus e terra para te convencer que a presença dele te sustenta, que a presença dele é suficiente. Eu quero, meu amado, antes de começar a pregar, profetizar algo na tua vida. Eu glorifico a Deus pelo deserto que você está passando. Eu glorifico a Deus, meu amado, pela escassez que você está passando. Eu glorifico a Deus, meu amado, pela ausência de coisas que você quer e não está tendo. Eu glorifico a Deus, meu amado, pela falta de paz que você não está tendo na sua casa. Eu glorifico a Deus pela guerra que você está tendo na tua família. Eu glorifico a Deus pela mágoa arraizada dentro do teu coração. Eu glorifico a Deus, meu amado, pelo câncer que te destrói por dentro. Sabe por quê? Porque isso te trouxe você aqui nessa noite. Foi isso que te motivou. Talvez a planos e barrancos, talvez desacreditado, deslacerado, a estar aqui nessa noite. Mas eu glorifico a Deus, porque o meu Deus é Deus que muda a história. O meu Deus é Deus que visita deserto. O meu Deus é Deus que visita mágoa. O meu Deus é Deus que transforma a vida. Ei, se você não entendeu, deixa eu te dizer, você está no lugar certo. E se você crer nisso, erga sua mão mais alto que você puder e adora a Deus. Adora a Deus. Porque adorar a Deus no deserto é difícil demais. Adorar a Deus com mágoa no coração é difícil. É difícil, meu amado. Adorar a Deus cantando as coisas. Adorar a Deus quando não tem recurso. É difícil demais. É difícil, meu amado. Adorar a Deus quando não tem família, quando não está tendo as coisas. Mas eu não estou falando, meu amado, de cantar uma canção. Não. Eu não estou falando de vir participar do culto. Eu estou falando de uma coisa muito profunda. Eu estou falando, meu amado, de um diálogo. Fala assim, coisa minha. Fala com particularidade. Faz assim, uma coisa minha. Agora levanta a mão para o alto. E dele. Coisa sua e de Deus. Coisa que gera às vezes no seu coração dor que ninguém sabe. Coisas que geram na sua vida aflição que ninguém sabe. Coisas, meu amado, que você não tem coragem de falar para ninguém. Mas ei, Deus está aqui para te ouvir hoje. Deus está aqui para te ouvir hoje. Pode um homem ficar confundido, achar que é teu fim. Ei, pode um homem achar que você está tonto. Pode achar um homem que você é um fugitivo. Mas não é dessa forma que Deus olha para você. Não é dessa forma que Deus olha para você. Muitos
dentro da igreja querem viver o ápice da adoração no momento de glória. Eu já vi muita gente pular em mistério, porque recebeu promoção, porque o filho nasceu. Eu já vi muita gente dar o glória a Deus mais alto da igreja, porque comprou a casa, porque comprou o carro, porque o casamento é um exemplo. Mas isso não renovou minha vida, não. Poderia contar muitos testemunhos, muitos. Eu vou contar de um amigo meu. Eu conheço um amigo que é bem sucedido, que mora na região da Pampulha, que é pastor renomeado, dá aula no IQT, é psicólogo, tem emprego em banco, tem condição financeira. Mas eu lembro quando a menina dele, muito novinha, eles distraíram, e ela foi brincar no terreiro da casa dele, caiu dentro da piscina e ela afogou. E eles tiraram ela e socorreram ela e trouxeram ela à vida, mas ela nunca mais movimentou os braços nem as pernas. Eu lembro quando isso aconteceu, mas eu lembro também quando ele foi pregar lá na congregação do Riacho. A filha dele já estava com 14 anos, do mesmo jeito, tinha crescido, não conversava, não movimentava os braços, não movimentava as pernas. Sabe o que impactou? Que ninguém quer dar esse testemunho. Mas eu glorifico a Deus, porque nesse dia ele falou: até o fim eu vou adorar a Deus. Até o fim eu vou entrar no quarto da minha filha, vou segurar na mão dela, eu vou orar e vou agradecer a Deus pela vida. Deus é Deus. Porque lá no céu não vai ter paraplégico, lá no céu não vai ter paralítico, lá no céu não vai ter enfermidade. As verdadeiras adorações, meu amado, ela nos leva por um caminho que a gente não quer passar. Então, quando eu olho para Ana fazendo um voto, eu começo a compreender que eu sou arrogante. Quando eu olho para Ana fazendo um voto, eu começo a entender que eu sou muito soberbo. Que o voto de Ana é um voto gerado na amargura, na dor. Mas ela não está murmurando, ela não está condenando Deus. Ela está falando assim: Senhor dos exércitos, se o Senhor atentar para a minha dor e não se esquecer de mim, eu profetizo que Deus não esquece de você. E lembrar de mim, e me dar um filho homem, eu darei a ti por toda a vida. Nem de longe, as coisas que a gente tem pedido a Deus em voto, é para glorificar a Deus. É para satisfazer o nosso eu. Então a primeira coisa que Deus quer fazer aqui nessa noite é convidar eu e você a entender o caminho da adoração. O caminho que nos leva a encontrar com Ele muitas vezes é a dor, irmãos. É os momentos ímpares da nossa vida. Quando eu olho para Jacó e eu vejo esse homem naquele momento ali da vida dele, que passou, irmão, eu sei o que é o bairro Canadá. Quem conhece o bairro Canadá em Nova Lima? Pode ser o dia de mais sol, você vai sentir frio. Mas você sabe o que é sentir uma noite no deserto de Israel, das terras de Canaã? Esse homem passou 2 noites de frio, só com aquela roupa do corpo.
porque comida ele já não tinha mais. Quando eu olho para Jacó fazendo um voto, eu fico olhando para mim e falo, Deus, como que eu sou ingrato? Porque o meu voto, ele é merecimento próprio. Ele é fruto de conquista própria. Não são necessidades prioritárias. Eu não estou pedindo a Deus para renovar a igreja e fazer um voto. Eu não estou pedindo a Deus para curar um irmão. O meu voto não é sobre a vida. Quando eu olho Jacó fazendo um voto, eu preciso fazer uma revisão na minha vida. Que a Bíblia fala que naquela noite ele teve um sonho. E ele viu uma escada posta ao céu. E os anjos subiam e desciam. Quando ele impactou, quando ele despertou, ele fez uma coisa que eu e você precisamos fazer dentro dessa igreja. Deus manda eu te dizer, dentro dessa igreja. Deus vai trazer um reboliço tão grande dentro dessa igreja. Irmão, eu vejo essa igreja toda renovada. Muita gente aqui dentro. Mas isso tem que acontecer comigo e com você. A gente tem que despertar. Você não precisa mudar de lugar. Não precisa vir outros levitas. Não, ei, deixa eu te falar. Não precisa de outro pastor, não. A Bíblia fala que só precisa de uma coisa. Me pergunta o quê? Pergunta com vontade. A gente dá lugar na nossa dor. A gente dá lugar na nossa escassez. Mas não é dar lugar à escassez e à dor para murmurar e brigar. É dar lugar à escassez e à dor para despertar. Porque a escassez e a dor de Jacó fez ele despertar. E quando ele viu aquela escada, você sabe o que ele falou? Eu profetizo que em nome de Jesus nós vamos falar aqui nesse lugar. Ele disse assim: Deus está aqui, eu não sabia. Deus está aqui, eu não sabia. Deus está aqui, meu irmão. Ele contempla a sua vida, Ele contempla o que você tem passado. E a palavra de Deus fala, meu amado, que naquele momento Jacó ele recebeu a mesma coisa que Ana. E eu profetizo que você vai receber isso agora. Uma ousadia de visão espiritual, uma concordância sobrenatural para poder fazer voto. Jacó disse assim: se o Senhor não me deixar faltar comida, se o Senhor me der vestes, e eu for em paz e voltar para a casa do meu pai, o Senhor será o meu Deus. E de tudo que o Senhor me der, eu darei o dízimo. E esse lugar que chama Betel será a casa do Senhor. Ele não pediu riqueza, não. Mas nós sabemos de que maneira ele voltou. Só os presentes que Jacó deu Saul, seu irmão, foram 4 dias de passagem de cabelos, cravos, ouro. Só os presentes que ele mandou para o irmão dele foram 4 dias de viagem. Camelo, escravo, ouro, passando gado. Só os presentes que ele mandou. Você tem noção de quanto esse homem prosperou? Só que prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é paz. E o voto dele era esse: que eu volte em paz para minha casa. Por que eu estou falando isso, meu irmão? Porque eu preciso pregar uma mensagem sobre voto, sobre o valor de um voto. Então eu fiz aqui uma introdução. Eu quero pregar mais sobre ela. Eu não quero pregar sobre Jacó. Eu não vim aqui falar da história de Ana ou de Jacó. Eu vim falar de uma pessoa que interessa muito no seu voto. Nós lemos 3 textos. Eu vou ler novamente o texto que eu quero pregar nessa noite. O texto que eu quero pregar nessa noite, meu amado, está em Gênesis 31, somente o versículo 13. Eu vou ler com muita calma, para você saber aonde Deus quer te levar. Diz assim o versículo 13 do capítulo 31. Eu sou o Deus de Betel.
Vou melhorar. Eu sou o Deus da igreja do Santa Cecília. Eu sou o Deus dessa congregação. Que em vez de outra vocês falam que está arrasada, que não tem concordância, que não vai romper, que não vai acontecer. Eu sou o Deus da igreja do Santa Cecília. Porque, meu amado, aqui tem parede, aqui tem instrumento, aqui tem cadeira, mas entre Jacó e Deus só tinha uma pedra. E ele falou: aqui foi a casa de Deus. Quando você fala com Deus algo, Deus leva aquilo no coração e sonha com aquilo. Talvez você deixou de sonhar com essa igreja, mas Deus está falando para você: ei, se você esqueceu, não esqueceu não. Eu sou o Deus dessa igreja, eu sou o Deus dessa casa. Eu sou o Deus que visita esse altar, que visita essas cadeiras. Eu sou Deus. Eu sou Deus dessa casa. E ele continua dizendo assim: aonde tens ungido uma coluna. Quem é a coluna aqui, meu amado? Quem é a coluna nessa igreja? Quem é a coluna? Quem é a coluna? Eu aprendi que coluna sustenta. Coluna é essa aqui, ó. Coluna sustenta os irmãos que chegam. Coluna tem paz. Coluna tem comunhão. Coluna tem concordância. Quem são as colunas da igreja? Sabe o que Jacó colocou como coluna? Uma pedra. Isso é uma pedra poderosa. Mas a pedra principal sempre será o autor e consumador da minha fé e da sua fé. A pedra principal que os homens rejeitaram, mas eu e você aceitamos, se chama Jesus Cristo, o caminho, a verdade. Você pode glorificar o nome dele, em nome de Jesus. Aleluia. Quem são os colunas? Continue sendo coluna, meu amado. Continue sendo coluna. Quando alguém não quiser ser coluna, seja você. Quando faltar coluna no jovem, seja você. Se faltar coluna de acordado, seja você. Se faltar coluna no louvor, seja você. Seja coluna nessa casa. Seja coluna. Porque ele continua dizendo assim: olha, aonde tenho colocado uma coluna, aonde me fizeste o voto. Deus não tem por voto quando você pega um envelope e põe dinheiro e faz um voto, não. Isso aqui é meramente simbólico. Deus tem por voto aquele dia mais difícil da sua vida que você entrou nessa igreja e mesmo assim você adorou. E mesmo assim você glorificou. Deus tem por voto aquele dia que todos eles desistiram, você falou: Deus, não fecha essa igreja. Não. Sabe por quê, meu amado? Se nós não amarmos a casa de Deus, também não amaremos a nossa família. Sabe por que muitas famílias não são destruídas? Porque tem uma coluna lá que não desiste. E Deus olha para a coluna e aquela coluna está clamando. Pode o marido estar todo desconcertado, todo envergado, mas a coluna está lá. E Deus tem compromisso com a coluna. Deus tem compromisso com a coluna. E eu quero, em nome de Jesus, eu sei que não tem muito tempo, queria ter. Mas aqui diz assim, meu amado: aonde me fizeste um voto. Se você votou, meu amado, Deus não esqueceu. Se você com o coração aberto colocou algo diante de Deus, Deus não esqueceu. Agora eu queria que você prestasse muita atenção no que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Existem alguns votos que nós vamos pagar rapidamente. Outros nós vamos esquecer. Que pena. Alguns nós vamos levar até o fim da caminhada para pagar diante dele. Mas diante de qualquer voto, Deus já está ordenando algo para a sua vida nessa noite, para a minha vida. Deus disse assim com Jacó, e hoje Ele fala com você: sai dessa terra. Não.
Deus fala assim: levanta-te. O homem não levanta sozinho. O homem só pode levantar mediante uma ordenança. Todos os profetas, antes de Deus falar com ele, Deus falou: levanta e falarei contigo. Deus está falando com você agora: levanta. Quando Deus traz a memória de Jacó, já tinham se passado, meu amado, 28 anos, 14 anos. 7 anos ele trabalhou por uma esposa, 7 anos ele trabalhou por outra. E nesse momento Deus fala com ele: você lembra? Eu sou Deus. Talvez você esqueceu. Talvez você está olhando para a luta do seu casamento, para a luta das suas finanças, para a luta da sua vida, mas hoje Deus está fazendo você lembrar que um dia você cultuou a Ele. E hoje Ele está falando com você: levanta. E Ele fala assim: sai dessa terra e volta para a tua casa, porque eu sou teu Deus. Sair daquele lugar, amado, e voltar para a terra dele, para a casa dos pais dele, simbolizava concluir a promessa. Deus está mandando você voltar para aquele lugar de adoração. Amém? Eu não tenho muito tempo, mas houve um tempo na minha vida que eu tinha tudo para fazer a obra de Deus. Tudo. Conhecedor da palavra, nascido no lar evangélico, tinha tudo para fazer a obra, mas não queria. Não queria. E achava também que não precisava. Tinha casa, casado, bom empregado. Achava que não precisava. Até tentei do meu jeito. Fui para uma igreja abençoada. Encheu rapidão tinha 300 pessoas. A igreja ficou famosa lá no Riacho. Mas eu comecei a ver que a igreja tinha falhas. E aquilo me incomodou demais. E eu achei que eu tinha o direito de chegar no pastor e meter o dedo na cara dele e falar que ele tinha que mudar. E ele falou assim: você quer mudar? Muda. Você não sabe o que está sobre os meus ombros? Aí eu preferi sair da igreja. Saí da igreja. Mas eu nunca fui falar mal de igreja. Eu ficava lá na minha casa. Mas quando as pessoas iam lá, eu falava: isso está errado. Como se eu fosse o juiz. E eu caí. A igreja permaneceu e está lá até hoje. O pastor está lá até hoje. O meu pai na fé me ensinou muitas coisas. Hoje ele tem orgulho de mim também, graças a Deus. Mas eu tinha tudo, mas não queria fazer a vontade de Deus. A Sara nasceu, e a Sara chegou à idade de 4 anos de idade. Coisa linda, família completa, criança, bem empregado, vivendo a vida. Um belo dia eu fui lá no Carrefour. Eu cheguei lá no Carrefour e vi um peixe, grandão assim, chamado Bagre do Mar. Eu comprei esse peixe. Fui para a casa da minha mãe. Falei: prepara esse peixe para nós. Chamei todos os meus irmãos. Às vezes vai passar alguns bagres do mar na sua vida, para te mostrar que quem direciona Deus na sua vida é Ele. Que você não tem recurso. Você não tem nem o direito dessa escolha mais. Porque se um dia você levantou a mão e aceitou Jesus Cristo, você aceitou Ele como Senhor e não como servo. Servos somos nós. Eu comprei o bagre do mar. Minha mãe preparou. Chegou de noite, estavam todos os meus irmãos lá. O arroz, a batata, a salada, tudo na mesa. Todo mundo em volta da mesa, minha mãe. E aí partiu o peixe assado. Todo mundo pôs no prato. Quando o pessoal levou na boca, o pessoal começou a tirar. Esse peixe está estragado. Esse peixe tem alguma coisa errada com esse peixe.
Eu olhei para a saia, ela já tinha comido o pratinho dela. Eu fiquei tão sem graça. Eu falei, eu não aceito isso não. Eu comprei o peixe para minha família, vou ser desonrado aqui. Em vez de eu entender que o peixe estava estragado, eu quis impor o meu ego. E falei com a minha família assim, vocês não estão acostumados a comer coisa boa. O sabor é assim mesmo. Todo mundo deixou. Eu, na minha arrogância, igual você, quando não aceita o nome de Deus, comi um pedaço inteiro. Às vezes nós fazemos isso na nossa caminhada. Deus nos leva para o deserto e a gente não quer voltar da maneira que Deus quer. Deus serra a madre, a gente não aceita. Esse dia, essa noite, a Saia vomitou a noite inteira. Glória a Deus. Você pode dar glória a Deus? O estômago dela era fraco, criancinha. Ela pôs tudo para fora. E eu, o estômago de adulto, aquilo ficou dentro de mim. Isso era no sábado à noite. Veio no domingo da manhã. Igual Leonardo Gonçalves canta. Hoje é domingo de manhã. Foi o dia das trevas e da luz. Eu já acordei branco. Eu já acordei sabendo que tinha alguma coisa diferente comigo. Eu já não estava enxergando direito, não estava ouvindo. E aí eu comecei a ter várias confusões. Diarreia. Eu caía desmaiado, eles me davam banho, eu caía. Quando eles foram levar para o hospital, eu já estava morto. Eu cheguei lá no hospital e eles teve que dar aquele choque para avivar. O peixe tinha alimentado de uma bactéria venenosa e eu comi esse pedaço. Só que era um momento difícil na minha vida, porque mesmo eu tendo muitas coisas, eu não tinha paz no coração. Vira e mexe eu falava em suicídio. Vira e mexe eu ia na predeira querer pular. Vira e mexe eu falava que ia tirar a minha vida, mesmo tendo as coisas. Você pode ter tudo, meu amado. Mas se não tiver o autor da vida, você não tem a vida. Você sempre vai ser confrontado na vida. E eu fui lá para o hospital, pagadaço. Literalmente, perdão, cagado. Diarreia, vomitando, toda hora reavivando. Mas o subconsciente, ligadaço, escutando a voz do médico, do William chorando, da minha mãe. E eu lembro com meu irmão dando soco na cabeceira da cama, só ele vai viver, ele vai viver. Esse dia até invadiu o tempo lá da Universal. Eles me deixaram, porque era a roda de 70. Agora você falava, aqui não vou, eu vou lá no altar. Ele foi lá no altar e dobrou o joelho lá e orou toda a minha vida. E eu lembro da minha mãe perguntando assim para o médico assim, ele vai sobreviver? Ela falou, ele está bem, ele está vivo, que ele chegou aqui morto. Agora você se prepara, porque sequelas ele vai ter. Ele nunca mais vai ser a mesma pessoa. Isso atingiu o pulmão dele, eles tiveram que fazer várias lavagens. Enfiava a mangueira no nariz, na boca, enchia vidros. Amados, todo mundo vai ter uma noite no deserto, ou uma manhã no altar. Todo mundo vai ter uma noite no deserto igual Jacó teve. Todo mundo vai ter uma manhã cedinho lá no altar, no pé do altar igual Ana teve. A questão é o que você vai fazer com isso. Eu lembro que quando foi dando meia-noite, eu lá, só escutava o motorzinho da água aqui, ó, tipo cachoeira, aquele que vai de Marisa, negócio no dedo, um monte de aparelho, e eles revezando. Quem estava do meu lado era a Maísa, minha irmã, doida com voz da verdade. E eu estava ali, e eu recebi a primeira visita que mudaria a minha vida. Satanás entrou, foi lá no pé da cabeceira e falou baixinho no meu ouvido, suave, pede para tirar a sua vida agora, eu vou te
para desistir agora que eu te levo. Você não queria? Você não tentava? Agora é a hora. Pede agora que eu te levo. Pede agora. Por várias vezes. E eu comecei a chorar. Comecei a chorar. E eu falei com Deus assim: eu quero viver, Senhor. Com a boca, com a mente. Fala com a sua boca da fé. Quando você não tiver força para falar com a sua boca, fala com a sua boca do coração. Quando você não tiver coragem de falar para as pessoas, porque Deus não precisa ver o movimento dos seus lábios. Deus ouve o que está dentro de você. E eu comecei a falar com Deus assim: eu quero viver, Senhor. Quero viver. Eu quero ver a Saila crescer. Tem 26 anos, viu, irmão? Tem 10 meses que casou. É a criancinha do papai. E eu comecei a pedir Deus ali. E de repente aquele opressão foi saindo daquele quarto. E começou a vir um refrigério. E eu senti a presença de Deus entrando dentro de mim. Eu não falei. Se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, eu falaria: Deus está aqui, eu não sabia. E eu falei: Deus, eu quero viver. E Deus começou a trazer na minha memória. Eu profetizo que o Espírito Santo vai trazer na sua memória agora algumas coisas muito especiais entre você e Deus. Deus começou a trazer na minha memória quantos profetas Ele usou para falar comigo. Eu não podia entrar dentro de igreja, não. Eu entrava dentro de igreja, o profeta metia dentro da minha cara na hora. Você é de Deus, você nasceu morto, Deus te ressuscitou. Os irmãos conhecem o testemunho da pastora Benedita. Eu nasci morto, irmão. Deus me trouxe a vida. Se eu estivesse andando na rua, o profeta atravessava a rua e metia dentro da minha cara. Quantas vezes eu ia para a balada com a Adriana, lá dentro da balada, o profeta profetizava na minha vida. Culto de jovem, que amigos me convidavam, 300 jovens, a mulher saia rodando lá do altar, igual peão. Aí parava em frente de mim, ó, lá, eu falei: misericórdia, Deus é mais. Rasgava de cima e embaixo. Sabe o que eu fazia depois? Ficava imitando, fazendo piada. Até um dia que eu fui numa igreja e quem estava lá era uma profeta chamada Cidinha Fogo Puro. Pensa. Cidinha Fogo Puro. A mulher tinha voz de homem, magrinha. E aí ela profetizou a igreja inteira, ela não profetizou eu. Eu falei: uai, tem uma coisa errada aí. Eu olhava no negócio, o culto quase acabando. Mas será que essa mulher vai profetizar em mim? Não. Todo mundo profetiza, mas essa mulher vai profetizar, não. Finalzinho do culto, ela chegou para mim e disse assim: é a última chance que Deus está te dando. Deus te deu uma nova identidade. Você nasceu morto e Ele te trouxe a vida. E você tem brincado com isso. Eu comecei a ter respeito. E quem falou para ela isso? Aí esse dia lá no hospital, a primeira pessoa que eu vi foi esse dia falando. Ela falando. Aí eu comecei a lembrar de todos que profetizaram na minha vida. Todos. E aí eu falei com Deus: se o Senhor me tirar daqui, se o Senhor me der uma chance, eu vou fazer uma obra do Senhor. Eu vou pregar o seu evangelho. Eu vou gastar a maior parte da minha vida falando quem é o Senhor. Eu vou usar recursos que eu tiver e que eu não tiver para fazer a obra do Senhor. O Senhor vai ser minha alegria. Você acha que Deus facilitou para mim? Por isso que Ele também facilita para você. Porque Ele nos ama. Sabe o que Deus falou comigo naquela noite, pastor doutor? O que você vai fazer eu não sei. Mas daqui você só sai pregando. Não é amanhã, é hoje. Não é mês que vem, é hoje.
vou começar, é agora. E eu falei assim, como o Senhor quer que eu faça? Vou começar a abrir portas na sua vida. Eu estava num quarto para 2 pessoas. Quarto, não era enfermaria, mas era quarto para 2 pessoas. No período que eu fiquei no hospital, já tinha saído do CTI, passaram mais ou menos 5 famílias. Todas essas famílias que entraram naquele quarto receberam a palavra de Deus e algumas foram curadas. Eu lembro que um domingo de manhã que a minha família foi lá no quarto, nem lá eu estava lá na enfermaria pregando o Evangelho de Cristo. Eu não saí dali para pregar, eu comecei a pregar dentro do hospital. E você sabe qual música que Deus me deu? Eu só cantava essa música. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou milagre, estou aqui. Esse foi o voto da minha vida. Esse foi o voto que da minha vida. Então, meu amado, eu aprendi que voto não pode ser fruto de vitória. Voto não pode ser motivação de sonhos. Voto tem mais a ver com a dor, com as experiências que nós temos na vida que nos levam para reconhecer Jesus. Eu sei falar da minha vida, mas eu acredito que você saiba falar da sua. Eu não sei qual é o deserto que você está passando. Eu não sei qual é a pedra que você coloca a cabeça para deitar. Eu sei de Jacó. Eu não sei qual é a amargura que você tem na alma da sua família, da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos. Eu sei que Ana tinha uma amargura que não deixava ela nem viver as vitórias que ela tinha na vida. Não deixava ela nem enxergar o valor das pessoas. Mas eu sei que esses desafios levaram eles a fazer um voto de fidelidade com Deus. Se você é uma dessas pessoas, eu quero convidar você a ficar de pé, eu quero orar com você. Eu não sei o que você precisa, e talvez nem você saiba. A Bíblia fala, estou encerrando, de um homem que estava à beira do caminho. Ninguém quer ficar à beira do caminho, né? Deus não te chamou para ficar na beira do caminho. Mas às vezes nós ficamos ali porque nós somos colocados ali. Mas quem tem Deus na vida não vai ficar à beira do caminho. A palavra de Deus fala que havia um homem ali à beira do caminho, cego. E quando ele ouviu falar que Jesus passava, ele começou a fazer uma coisa, ele começou a usar a única coisa que ele tinha, a voz. Ele começou a gritar: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aquilo incomodou muita gente, mas a Jesus aquilo despertou no coração dele. Eu profetizo que você vai ter um grito, um clamor, que vai incomodar algumas pessoas, mas vai chamar a atenção de Deus para você. Eu profetizo, meu amado, que durante um tempo você vai incomodar pessoas na sua família, até mesmo dentro da igreja, mas você vai atrair a atenção de Deus para a sua vida. E a Bíblia fala que Jesus foi até ele. Engraçado que para algumas pessoas Jesus falou assim: traga ele até mim. Mas aí esse homem, Jesus foi até ele e perguntou: o que queres que eu te faça? Pensa que multiplicou pão, peixe, deu vida, perguntando: o que queres que eu te faça? Eu imagino que aquele homem, quando ele estava ali mendigando, pedindo esmola, se fosse eu e você, pediríamos riquezas, pediríamos outras coisas. Interessante que aquele homem falou assim: eu quero ver. Ele não falou: eu quero ver. Ele disse assim: que eu torne a ver. Tornar a ver é diferente de querer ver. Querer ver é quem nunca enxergou. Tornar a ver é alguém que teve visão e por algum motivo perdeu a visão. Hoje Deus quer que você torne até a visão que Ele tem na sua vida.
Talvez você perdeu a visão espiritual por causa de mágoa, por causa de deserto, por causa de escassez, por causa de coisas que estão acontecendo na sua família. Você perdeu a visão do que Deus tinha na sua vida. Mas hoje Deus está te dando a oportunidade. Peça a Ele que eu torne a ver o que o Senhor tem comigo. Porque Deus não esquece, não, meu amado. Deus foi lá em Jacó e hoje Deus ele veio em você. Te lembrar que aqui é Betel. Aqui é casa de Deus. Coloca a mão no seu coração. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado porque nós não somos merecedores. Mas eu creio fielmente que está aqui quem o Senhor queria que tivesse. Eu creio, meu Deus, fielmente que essa não é palavras lançadas ao ar, porque não foi lido qualquer livro. Foi lida a tua palavra, que é poder e autoridade. E ela disse que o Senhor é Deus. E que o Senhor está aqui. Do mesmo jeito que um dia o Senhor esteve diante da vida desse homem e dessa mulher. E eles declararam algo em adoração ao Senhor. E hoje o Senhor veio dizer que o Senhor valoriza esse voto. Como um dia o Senhor esteve comigo lá naquele hospital. E hoje eu estou aqui te adorando e glorificando o teu nome. Às vezes me falta força e o Senhor me fortalece. Às vezes me falta ousadia e o seu Espírito me dá ousadia. Às vezes me falta até alegria, mas na caminhada eu me alegro no Senhor. Eu olho para um lado, olho para o outro, nada me satisfaz. Mas quando eu chamo na existência a tua palavra, eu faço igual o rei Davi, elevo os meus olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? De lá não é. O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra e tudo que nela há. E esse Deus é sobre a tua vida, meu amado. Seja abençoado por Deus agora. Seja tocado pelo Senhor. Que ao pegar esse envelope para fazer um voto simbólico de oferta, ele vem ser recheado de experiências de mudança de vida. Ele vem ser recheado, meu amado, de testemunhos que vão acontecer na sua vida. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo que Deus vai visitar a tua casa, que Deus vai visitar os teus sonhos, que você não vai continuar da mesma forma, porque a palavra de Deus fala que Jacó foi, mas ele voltou diferente. A palavra de Deus fala que eu naquele dia estava ali, mas passado um tempo ela voltou para entregar a promessa de Deus como ela prometeu. E eu declaro em nome de Jesus que não vai ser diferente na tua vida. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Eu te peço, Senhor, abençoa essa igreja. Abençoa a vida do pastor Urbano, da missionária Paula, ó Deus, da missionária Judene, do pastor Antônio, ó Deus, de todo o diaconato, de todos os levitas, em especial de todos os membros, de todos que vão chegar para ajudar essa casa, e vão chegar muitos, vão chegar a gente para somar, vão chegar a gente para nos ensinar, que haja no nosso coração a mesma humildade que o Senhor Jesus nos ensinou na caminhada. Que o Senhor restaure a sorte dessa igreja, dessa família. Muito obrigado, porque o Senhor é um Deus zeloso, o Senhor cuida de nós. Abençoa cada voto que foi pego, meu Pai. Eu abençoo esses envelopes agora, em nome de Jesus Cristo. O Senhor venha multiplicar essa igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Eu agradeço a oportunidade, as palmas do Senhor. Amém.